O Papa Bento XVI diz que o tempo do Anticristo é agora. O Papa está certo? Uma carta altamente confidencial escrita pelo falecido Papa Bento XVI, que morreu recentemente em 31 de dezembro de 2022, indica que ele acreditava estarmos vivendo nos tempos do Anticristo. Na carta, o Papa Bento XVI encoraja os fiéis a orarem de acordo com essa crença, e encoraja os líderes da Igreja a agirem em conformidade. Essa revelação é de grande importância e veio de uma correspondência privada com um homem chamado Vladimir Poco, conforme descrito em um artigo, intitulado O Bento XVI vê a hora do Anticristo. Hoje, vamos discutir o conteúdo dessa carta e compará-lo com o último testamento espiritual do Papa, lançado após sua morte. Alguns especulam que o Papa Bento XVI considerava o Papa Francisco como o Anticristo, mas, na verdade, parece que ele estava se referindo ao tempo em que vivemos, indicando que estamos caminhando em direção a uma manifestação escatológica do fim dos tempos. No Novo Testamento, São Paulo também discute a vinda do Anticristo em 2 Tessalonicenses, mencionando a grande apostasia e a manifestação do homem do pecado, que se oporá e se elevará acima de tudo o que é adorado como Deus. Além disso, Paulo sugere que esse homem do pecado se assentará no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Os cristãos têm se desviado do caminho da fé. Muitos não vivem sua fé de maneira ativa, não frequentam a igreja regularmente e estão seguindo mais as normas seculares do que os ensinamentos religiosos. Questões como divórcio, aborto, perversidade, nudez e pornografia estão se tornando mais aceitas na cultura atual, que é amplamente descrita como pós-cristã. Afirma o Papa Bento XVI em sua carta. Essa tendência de afastamento da fé está resultando em igrejas vazias, enquanto os espetáculos pagãos e seculares estão crescendo em popularidade. A apostasia, ou seja, o abandono da fé, está presente em nossa sociedade, e isso pode indicar que estamos no início, meio ou fim desse processo de afastamento religioso. É importante que os cristãos estejam cientes dessa situação e busquem reavivar sua fé, voltando aos princípios religiosos e valores morais. Orar, frequentar a igreja e se apegar aos ensinamentos religiosos são passos fundamentais para fortalecer a fé e resistir à apostasia que afeta nossa sociedade. Este é um estado cristão onde a apostasia ocorre e as pessoas caem do que parecia ser a cultura cristã. Imagine uma imponente parede ou torre erguida para Jesus Cristo, como um baluarte ou um monumento, e ela desmorona. A fé das pessoas começa a falhar, e isso é porque nosso Senhor Jesus Cristo disse que, quando ele retornar, encontrará pouca fé na terra. Aprendemos na Bíblia que haverá um pequeno remanescente no final dos tempos, devido à grande apostasia que ocorrerá, ou muitas pessoas se afastarão. O segundo sinal, conforme São Paulo diz em 2 Tessalonicenses, será a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Depois que a maioria dos cristãos se afastar, o Anticristo será revelado e ele não será secreto em suas ações. Ele se oporá e se elevará acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado, inclusive o único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Paulo explicitamente menciona que o Anticristo se assentará no templo de Deus e se apresentará como se fosse Deus. Este tópico é detalhado no livro Anticristo e Apocalipse, que é um best-seller recomendado. Segundo a Bíblia, o templo em Jerusalém será reconstruído no fim dos tempos, mas essa reconstrução será uma ação ruim, pois será feita pelo Anticristo. Ele é associado ao número 666, o qual também estava ligado a Salomão no Antigo Testamento. O rei Salomão recebia 666 talentos de ouro anualmente como tributo. Assim como Salomão construiu o Templo de Salomão, o Anticristo, como um falso Messias, construirá um templo em Jerusalém, não para a glória de Deus, mas para exaltar seu próprio orgulho e maldade. Portanto, quando ocorrer a grande apostasia e a manifestação do Anticristo, filho da perdição, ele reconstruirá o templo e se assentará nele como se fosse Deus, tudo isso de acordo com as citações diretas da Sagrada Escritura.
O Papa Bento XVI parece estar alertando sobre os sinais dos tempos, indicando que estamos entrando em uma fase em que o poder do anticristo está se espalhando. Ele pede orações e pastores fortes para proteger a Igreja contra o mal. Isso pode ser interpretado como o início de eventos que levarão ao surgimento do anticristo. No entanto, é essencial estar ciente de que a interpretação dessas informações deve ser cautelosa, lembrando-se sempre de seguir os ensinamentos da fé e confiar na sabedoria divina. E você, o que achou dos alertas escritos pelo Papa Bento XVI? Você concorda que estamos vivendo na época do anticristo? Deixe sua opinião nos comentários, estaremos ansiosos para ler você.